Puxando um pouco para o outro lado, como é que você acha que as pessoas de esquerda devem lidar com a radicalização diante das mudanças climáticas? Tipo, o mundo tá acabando agora enquanto a gente tá falando disso, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque o Ian ele chegou a falar sobre isso no início, e até para Sim. puxar um pouco sobre isso também. Perdão. Sobre o fim da humanidade, né? E o que você acha? Porque assim, tem um alarde em torno disso, evidentemente, porque é necessário que se discuta tudo isso. Mas até quanto você acha que deve ser a movimentação da esquerda radical frente a esse tema no que tange a não desmobilizar ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta ótima. E eu, inclusive, é até bom vocês levantarem isso para não dar a impressão de que eu tô com um discurso apocalíptico. Isso é uma. Porque a gente se depara com discursos apocalípticos, às vezes a gente tem uma intenção e acaba sendo entendido de outra forma. Sim, sim. O meu discurso não é, primeiro, de que o mundo vai acabar num futuro tão próximo. Não vai. Não vai. A humanidade, né? O mundo vai continuar muito bem sem a gente, um dia, mas eu não tô falando que nós temos apenas 10 anos e correndo em círculos que nem a preguiça do Era no Gelo, sabe? A questão não é essa. Porque esse discurso é um discurso desmobilizador, né? Então, e desmobilizar é um problema muito grande. Sim. Na verdade, faz a pessoa ficar acomodada também, né? Vai acabar, não posso fazer nada, então e é um foda-se. sentimento de realismo. E o que essa palavra realismo quer dizer? É Quer o tal do dizer, realismo capitalista também. porque realismo não quer dizer que é uma coisa fidedigna. Realismo capitalista quer dizer que o capitalismo, para a maior parte das pessoas, parece o único sistema econômico real. Todos os outros parecem fantasiosos. E aí, essa coisa do realismo parece que o nosso destino de mudanças climáticas nos erradicando é o único destino real, os outros são fantasiosos. E não é. Não é. É possível, sim, amenizar os efeitos. Claro que terão efeitos, porque eles são muito profundos. Mas eu costumo utilizar isso para mobilizar, não para desmobilizar. Para demonstrar para as pessoas como é necessário uma nova forma de fazer política e uma forma, e nova digo num passado recente, né? E uma forma que seja a partir da organização da classe trabalhadora. Essa é a maneira como a gente explica esse movimento histórico, né? Que nós estamos vendo o esgotamento da democracia burguesa de maneira patente e que a forma de conseguir conter isso, tanto o fascismo quanto as mudanças climáticas, quanto qualquer forma de agravamento do sofrimento no capitalismo, é com a ampla organização da classe trabalhadora. Sim. Ampla organização. E aí, o fascismo ele vem justamente para tentar conter esse movimento. Porque a burguesia sabe muito bem que nós temos a maioria e nós estamos do lado que defende a extinção dela como classe. Sim. E para proteger os interesses específicos de classe no que tange justamente a manutenção do sistema que o põe enquanto hegemonia de classe, né? E aí, assim, uma coisa que é importante discutir também, por que o capitalismo, então, ele é causa fundamental da nossa extinção enquanto espécie? Uma das coisas que é fantástica, que o Marx revela pra gente, é a dinâmica do capital. E não é à toa que a obra magnânima dele chama-se O Capital. Isso é fundamental, gente. O Marx se concentra tanto nesse conceito justamente porque ele revela o mecanismo interno do capitalismo de maneira muito primordial, muito fundamental. Claro que para explicar o que é capital eu não conseguiria fazer de maneira sucinta, mas a gente pode dizer que o capital é um valor que se autovaloriza, um valor que se valora, ou seja, é um movimento social que se completa a partir de um determinado circuito. Eu sei que estou falando muito jargão, mas eu estou tentando ser rigoroso aqui. O que acontece? Quando o capital se torna a principal forma de produzir os bens materiais e imateriais da sociedade, ele adquire uma dinâmica que independe das vontades humanas. Sim. E essa é a grande chave. Porque o capital se embrenha na forma como a gente produz o que a gente precisa para sobreviver, não importa um burguês X ou Y ter desejos diferentes dessa dinâmica. Ele vai agir daquela maneira porque ele tem que fazer aquilo. Exatamente. E por isso que fazer juízo moral das decisões dos burgueses é um equívoco. Porque a gente não está apontando para a solução. Não basta nós queremos bons burgueses, para citar o título de um filme lá que tem o Zé Wilker, né? O Bom Burguês. Não basta isso não é suficiente. O Mesaros fala que o capital... Eu acho que é o Mesaros ou ele está citando Marx em algum texto. Que o capital é um sujeito sem sujeito. Sim. Ele é um sujeito que tem a dinâmica do capital se impõe às vontades humanas. E isso é uma coisa que... E essa é a maior manifestação da hegemonia dessa ideologia.
Isso... Ele Eu tenho funcionar sem a necessidade de se defender. Sim. Eu tenho exemplo perfeito pra dar, mas eu tenho que dar no off depois, que eu não posso dar aqui. Ih. Compliance. Ele sempre solta essas. Ele sempre solta Mas eu sempre conto. Sempre No conta, off. mas... Cheio das histórias. Cheio das histórias. Mas Mas eu acho que essa é a grande parada, assim, que eu acho que define muito o que você tá falando. É justamente essa perspectiva de que, sobretudo com o fim das narrativas ali, com a vitória da narrativa burguesa ali no início dos anos 90 e tudo mais, essa noção de que, enquanto nós, da esquerda radical, precisamos sempre responder àqueles que Sim. pautam o debate, eles não precisam defender a sua ideia, porque ela já está dada. Sim. E acho que essa é a grande explicação, digamos assim, do que é ideologia hegemônica. É a não necessidade de defesa sobre ela. A gente pode definir ideologia como sendo a organização das ideias que dão sentido pro mundo. Porque nós não conseguimos entender o mundo na sua totalidade. Nosso cérebro é muito limitado para isso. O mundo é excessivamente complexo. Então a gente precisa organizar o mundo de uma certa forma. Particularizar. Exato. Para organizar o mundo, a gente precisa de preconcepções. Nós precisamos de concepções que façam o mundo fazer sentido. Essas preconcepções a gente dá o nome de ideologia. É um óculos que você bota e você vai ver aquelas coisas determinadas que aquela lente está fazendo você ver. óculos. Exato. Daily. Mas pode ser um véu. Esse é que é o problema. O que o Marx diz é que todos nós temos ideologia e a nossa função é substituir uma ideologia que nos mantém nesse lugar para uma ideologia que vai nos emancipar desse lugar. Eu queria responder a questão sobre ecologia porque eu acho que é importante. Eu comecei falando de capital, por quê? Porque quando o capital se torna a principal forma de produzir os bens materiais e imateriais, ele se impõe como essa forma, e a função da produção deixa de ser atender uma necessidade e se torna a valorização do próprio capital. Sim. Então isso inverte a lógica humana, inaugura um novo modo de produção, como diz Marx, né? Isso inverte a lógica humana e tem essa outra dinâmica de que onde essa lógica do capital entra, ela domina tudo que é possível. Ela submete tudo à sua valorização no lugar de atender às necessidades humanas. E se o capital tem, por definição, a sua autovalorização, é um valor que se autovaloriza, se ele deixar de se valorizar, ele deixa de ser capital. Sim. Afinal de contas, está na sua definição. Né? Por isso que o Marx não define capital como sendo dinheiro. Ele define capital como sendo um movimento social. Sim. Que só se torna capital depois de completar um circuito determinado. Onde há capital, há deterioração da natureza. Porque em um certo momento, essa valorização entra nos limites físicos. São contradições capitalistas. Exatamente. Que são insuperáveis no sistema. E aí, esses limites físicos começam a ter consequências. Enquanto houver essa lógica do capital, ele consumirá tudo para a sua valorização, até não haver mais nada para consumir. Tem um filme do Herzog chamado Lições da Escuridão, que é um documentário sobre os danos do capitalismo, não, os danos da guerra do Golfo nos países ali onde aconteceu o conflito. E é só destruição, tudo cagado, petróleo pra caralho. E aí no final do filme ele encontra lá uns trabalhadores trabalhando, limpando os negócios. Pra quê, tá ligado? Não tem motivo, é tipo... Mas é um documentário super experimental no sentido de, tipo, ele não tá contando uma história específica sobre aquele lugar. Ele tá mostrando, tipo, o mundo acabou e esses caras estão trabalhando. Pra quem? Pra ninguém. É só o método, sabe? É só o sistema que tá lá, mesmo o mundo tendo ido pro caralho. Eles continuam fazendo aquelas funções porque é a única coisa que eles conseguem pensar. Foi o que foi ensinado a eles, sabe? Isso é do caralho, E isso é uma coisa que domina toda a nossa vida, porque pensem, nós trabalhamos para empresas privadas para valorizar o capital desses donos. Sim. E aí, ao mesmo tempo, nós precisamos morar em algum lugar para valorizar o capital de quem é dono dessas casas. Só que, ao mesmo tempo, a gente não mora perto do nosso trabalho e precisamos valorizar o capital dos donos dos ônibus e dos trens e dos metrôs das empresas privadas. Todos os aspectos de qualquer movimento da nossa vida servem para tirar o valor que a gente cria das nossas mãos e canalizar em direção à valorização do capital. Sim. Por isso que a gente diz que a grande contradição do capitalismo é a contradição entre trabalho e capital. O que a gente quer é a superação, não do comportamento de um determinado burguês ou outro. A gente quer a superação do capital como principal forma de produzir a vida. Sim. É isso. E isso é o que é necessário para a gente conseguir conter os danos que isso já causou ao meio ambiente e que a gente tem visto. Eu estou citando hoje, talvez vocês estejam vendo esse podcast depois, o céu do Brasil tá preto, gente. De fumaça, de queimada. Aqui no Rio de Janeiro, o céu inteiro tá cinza, sabe? Lá em São Paulo o negócio tava apocalíptico, tava tipo Mad Max o negócio, sabe? Então, por isso que eu falo que hoje, no dia de hoje, mais do que nunca, esse alerta tá sendo soado na cabeça de muita gente, né? Mas, novamente, sem desmobilização. Sim. Isso é um chamado para você se organizar como classe, como categoria e conseguir trazer o máximo de gente possível para esse campo
que é o campo de que a gente toma a realidade que a gente cria nas nossas próprias mãos. Essa noção do... Felipe, rapidinho, só um dos nossos membros aqui, o João Oliveira, botou nessa onda de calor e tragédia climática. Eu tô com Faça a Coisa Certa e Fé Corrompida na cabeça. Comentem um pouco sobre esses filmes, por favor. Eu acho que tá nessa pegada aí. Já assistiu? Que vocês estão falando. Quais? Faça a Coisa Certa, do Spike Lee e o Fé Corrompida. Eu assisti o do Faça a Paul Coisa Schrader. Certa. Cara, o Fé Corrompida é meio que um Fé remake Corrompida, ali. não sei. É um muito filme bom. com o Ethan Hawke, Ele não que gosta é... muito. Não, tem coisas legais no filme. Eu falei dele na minha newsletter, inclusive. Que ele é um padre... É padre? Pastor? Não sei. Eu acho que é pastor. Enfim, é um Estados pastor que Unidos. ele descobre que o mundo vai acabar por causa de mudanças climáticas. E ele fica maluco com isso, pô. Aí tem uma cena que ele encontra lá com os líderes da igreja dele e fala, pô, mas o mundo tá indo pro caralho. Mas os planos de Deus são esses. Ele, porra, alguém tem que fazer alguma coisa, caralho. E o cara Alguém fica tem louco. que falar com esse cara, pô. Alguém tem o telefone dele. E a cena que ele surta é do caralho, tipo, somebody has to do something. E ele querendo se matar de ódio, pô. E é foda pra caralho, enfim.